Você consegue discernir quando é o diabo que está falando? Consegue discernir entre pessoas humanas e o próprio diabo, os demônios falando na boca das pessoas? Muito bem. O apóstolo Paulo falou que nós devemos discernir os espíritos, saber que tipo de espírito está falando conosco. E é muito comum o diabo falar conosco diariamente. Você sabia disso? Por isso que lá no livro de Efésios fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, as hostes das trevas nos lugares celestiais. E o próprio Jesus nos dá o exemplo que aconteceu com Pedro. E ali nós devemos tirar uma lição muito importante quando Pedro foi repreendido. Aparentemente Pedro, mas não era Pedro. Jesus falou: afasta-te de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus. E Pedro estava falando uma palavra aos nossos olhos coerente. Aos nossos olhos a coisa mais certa, com cuidado. Não, Senhor, de forma alguma vai para a cruz. Que isso? Né? E nesse texto da palavra de Deus, tem lições muito importantes para nós. E no decorrer das escrituras, nós vemos que os espíritos falam na boca de liderança espiritual, né? Lembra dos profetas? Dos profetas lá que foi enganar Acabe? E assim acontece no nosso dia a dia, né? E nós devemos, como mulheres e homens de Deus, homens e mulheres de Deus, saber discernir essa sutilidade. Por isso que o apóstolo Paulo falou que nós não devemos desconhecer as astutas ciladas do demônio, do diabo, porque no mundo a humanidade está dividida em duas classes, aquelas que pertencem às trevas e aquelas que pertencem à luz. Às vezes aquela pessoa, aparentemente, nós olhamos para ela e falamos: não, isso aqui, imagina que ela está nas trevas, né? Imagine que ela faça parte do reino do mal, mas faz. No devido tempo, no momento correto, ela vai falar, o diabo vai falar na boca dela, o demônio vai falar na boca dela, né? Pessoas íntimas nossa, próximo de nós, o diabo vai falar na boca dela. Se o diabo falou na boca de Pedro, que era o discípulo, o apóstolo, imagine nós aqui hoje, né? E devemos tomar muito cuidado, analisar as palavras que saem da boca das pessoas, porque às vezes aquelas palavras são palavras que têm um cunho de razão humana, mas não está de acordo com a palavra de Deus. Esses dias, conversando com uma pessoa, né? Pessoa bem próxima. E aí a pessoa disse assim, na maior razão, vamos dizer, né? Mas não era ela que estava falando, o diabo falando na boca dela e convencendo ela também. Eu falando da importância da leitura, com frequência, uma leitura, né, todos os dias, dia e noite. Ela falou: olha, o importante mesmo não é leitura dia e noite, a importante é a qualidade da leitura. Eu posso ler pouco, olha bem a palavra que eu estou falando, que ela disse para mim. Mas o importante é eu meditar naquelas palavras. A princípio que dali soou como uma coisa maravilhosa, mas nós que conhecemos a palavra de Deus sabemos que a palavra ela tem um poder sobrenatural. Quanto mais eu me aproximo dela, quanto mais eu leio, quanto mais eu me debruço nela, ela tem o poder de tirar aquela casca que impede de o Espírito entrar no nosso coração, que é a palavra, né? Ela desconheceu sim, mas o diabo, o inimigo, estava falando na boca dela e convencendo ela também, né? Não, eu não leio muito, mas é assim que eles falam, né? Mas o pouco que eu leio, presta atenção, o pouco que eu leio, eu medito, eu penso. Mas a realidade é que ela não age de acordo com a palavra. Não age de acordo, porque se agisse de acordo com a palavra, ela ia ler muito. Essa é a verdade. Aí nós já sabemos. Se ela lesse de acordo com a palavra, que seria ler muito, ela ia ler muito.
e agir de acordo com a palavra, né? E naquele momento que ela falou, se tivesse muitas pessoas ao nosso redor, eu iria dar toda a razão para ela e pouca razão para mim, com certeza, né? Então, meus amigos, meus irmãos, estou alertando vocês que o inimigo fala diariamente na boca das pessoas. Com essas palavras que eu acabei de dizer, o importante não é ficar com a Bíblia debaixo do braço. O importante é a obediência. É bonito isso aí. É uma coisa razoável. Mas, sabe o que me libertou? Eu vou dizer a verdade. Foi muita palavra, muita leitura. Esta palavra, que é a água poderosa, ela entrou na minha vida e despedaçou aquelas grilhões que tinha na minha vida. Porque muito eu lia. Embora eu não estava, a palavra não estava aparentemente, entre aspas, não estava fazendo efeito, mas estava. A palavra estava ocultamente destruindo os alicerces de qual minha vida foi construída, alicerce que não agrada a Deus, né? E eu lendo, e a palavra, invisivelmente, foi operando na minha vida. Então, meus amigos, meus irmãos, nós devemos tomar muito cuidado. O inimigo de nossas almas é muito astuto. Ele vem de várias formas. Nós devemos ficar de antena ligada, antena da palavra de Deus, né? E às vezes eu vejo aqui, né? Aquela capa de piedade, mas a pessoa abrindo a boca, mãe, que palavra bonita, ela está certa. E a multidão vai atrás dela. Por isso que existem as multidões atrás desses homens que falam, né, as coisas que são da nossa razão humana, mas não está de acordo com a palavra de Deus. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Fica aqui essa meditação. Às vezes o diabo fala com você e você dá razão para ele. O pior é isso. Às vezes o diabo fala com nós. É verdade. E o diabo dá aquela gargalhada que nós não vemos o demônio, né, por detrás daquela pessoa. Ele fala aquelas palavras bonitas e dá aquela gargalhada porque nós concordamos. Falou, esse já é presa fácil. Assim como acontece nos governantes, né? Nosso país. O pai do pobre. A nação brasileira do povo brasileiro. Demônio falando na boca do presidente nosso. Não é democracia. Eu estou defendendo a democracia. O demônio falando na boca do ministro da justiça lá. Para enganar nós. Que democracia? Ele não está nem se importando com democracia, né? Todos eles falam isso. Mas é o diabo governando o mundo. Que Deus possa iluminar a tua mente em nome de Jesus. Amém.